Graça e paz do Senhor Jesus. É com alegria que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, um momento de nós refletirmos sobre as Escrituras Sagradas. Hoje eu gostaria de começar um novo tema. Temos aí 4 segunda-feiras, nesse mês de setembro, e quero compartilhar sobre o caminho para viver bem. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 3 até o versículo 7, eu gostaria de fazer menção desse texto para nós refletirmos sobre ele. Diz o seguinte: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A palavra que eu quero compartilhar com você está inserida nesse texto e nesse contexto, o caminho para viver bem. Aqui nós estamos vendo aí menção do texto falada por Moisés, dando algumas orientações para o povo de Israel, que estava saindo do Egito, sendo conduzido para uma terra que mana leite e mel, uma promessa que Deus tinha feito para o povo de Israel, e eles estavam sendo conduzidos para essa terra. E Moisés começa a dar algumas orientações nesse texto que nós acabamos de ler. Engraçado que todo ser humano quer viver bem. Ninguém quer viver uma vida de derrota. Todos nós queremos viver uma vida de vitória e uma vida realmente agradável. E para isso nós planejamos muitas coisas, Criamos expectativas e às vezes pensamos que tudo vai ser fácil, tudo vai ser um mar de rosa. E na verdade, a realidade da vida não é essa. A nossa expectativa, ela é sempre uma linha reta. Nós imaginamos, que tudo vai funcionar perfeitamente, mas quando nós vamos para a realidade da vida, as coisas oscilam muito, Um dia as coisas estão boas, outros dias as coisas estão um pouco mais difíceis. E é interessante nós pensarmos sobre essa realidade. Se nós queremos viver uma vida agradável, se nós queremos viver essa vida bem, então nós precisamos aí refletir algumas coisas. Aqui nós estamos vendo Moisés orientando o povo, e eu gostaria que você pensasse sobre isso. Qual é o caminho para viver bem? Qual é o caminho que eu e você devemos percorrer para viver bem? Esse povo estava saindo do Egito, indo para uma terra que mana leite e mel, e aí Moisés começa a dar algumas orientações. E nesse texto que nós acabamos de ler, dentro desse contexto, eu gostaria de meditar com você hoje, nessa segunda-feira, sobre ouvir Deus. Nós precisamos ouvir Deus, aprender a ouvir a voz de Deus. O livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10 diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então nós temos aí referência bíblica nos contextualizando de que no mundo existem muitos tipos de vozes. Nós temos vozes com sentidos diferentes, Vozes que vêm de todos os lados, e nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque eu creio que a voz de Deus é que vai nos dar essa direção, essa orientação para nós vivermos uma vida agradável, viver essa vida de uma forma agradável ao nosso Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você pensasse comigo. Aí no versículo 3, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, o verso 3 começa falando isso. Ouve, pois, ó Israel. Ouça a voz de Deus. Deus vai orientar, Deus ele vai conduzir, mas é importante que nós venhamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos exemplos bíblicos aí, de pessoas que ouviram a voz de Deus. Nós temos vários exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus, mas eu quero citar alguns nomes aqui para você poder meditar sobre isso e trazer a sua memória sobre essa questão de ouvir Deus. Então nós temos aí, primeiro exemplo aí, Samuel, Samuel, ele vem, é fruto de uma oração de uma mãe que está orando, pedindo ao Senhor para ela poder ter filhos, e ela faz um voto com Deus que se Deus desse para ela um filho, ela ia consagrar esse filho totalmente para a obra do Senhor. E Samuel nasce através dessa oração, através desse pedido, e logo após, essa mãe ela vai cumprir essa promessa, Ela leva o filho até o sacerdote Eli, para que ali
Samuel pudesse ser criado ali, já se envolvendo na obra do Senhor. E a Bíblia diz que esse era um tempo em que a palavra de Deus era pouco mencionada, a palavra de Deus estava fria no coração das pessoas. E certa vez, num desses dias em que Samuel está junto com o sacerdote, a Bíblia diz que Samuel ouve alguém chamá-lo. Samuel, Samuel. E a Bíblia diz que Deus chama Samuel algumas vezes, até que o sacerdote ali instrui Samuel, porque era uma criança ainda, mas Eli instrui Samuel para ele poder responder quando Deus o chamasse novamente. E ali Samuel tem aí uma experiência de ouvir, né, a voz de Deus o chamando. Aí o próprio Moisés, nós acabamos de ler sobre Moisés aqui. Quando você começa a ler a história aí de Moisés, você vai ver que quando Deus chama Moisés para poder ser usado para libertar o povo de Israel de dentro do Egito, a Bíblia diz que Deus conversa com Samuel de dentro de uma sarça ardente, no meio de uma árvore. Deus começa a se manifestar e falar com Moisés. E Moisés consegue ouvir Deus também. Em um momento ali que ele está pastoreando as ovelhas, Deus começa a falar com Moisés e Moisés tem aí essa experiência também de ouvir Deus falar com ele. No Novo Testamento nós temos também experiências de pessoas que ouviram Deus, mas eu quero mencionar a experiência do apóstolo Paulo. Logo na sua conversão, aí no seu momento em que ele tem um encontro com Deus, a Bíblia diz que ele ouve o próprio Jesus falar com ele, né? O próprio Jesus falando com o apóstolo Paulo para ele tomar algumas decisões logo após aquele momento ali da conversão. Então, a gente percebe aí que na Bíblia nós vamos ter vários personagens aí que ouviram Deus, né? E é interessante, eu e você precisamos aprender a ouvir, a discernir a voz de Deus, porque Deus ele tem falado conosco em diversas formas e em diversas situações. Então, ouvir a voz de Deus é muito importante para nós. Isso vai nos conduzir para uma vida agradável, uma vida mais tranquila, uma vida mais fácil de se viver, quando nós ouvimos a voz de Deus. Em João capítulo 10, versículo 27, diz que as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, como ovelha do Senhor, nós precisamos, acima de tudo, aprender a ouvir a voz do bom pastor. Romanos 10, 17 diz que, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então nós precisamos aí aprender a ouvir a voz de Deus, e que através da voz de Deus você possa se tornar uma pessoa melhor, e que você possa viver bem a vida que Deus tem dado a você. Deus te abençoe, uma boa semana para você e toda a sua família. Graça e paz do Senhor Jesus.